E aí, meus entusiastas da viagem no tempo? O paradoxo de Bootstrap recentemente caiu nas graças da galera por conta de Dark. Mas e se eu te contar que esse conceito é super antigo e também já apareceu na cultura pop diversas vezes? Até em Harry Potter? É isso, galera. Vamos entender melhor toda essa wibbly wobbly timey wimey coisa? Vem comigo. Vocês sabem que eu adoro pegar um assunto e relacionar ele com filmes, livros, séries, músicas, e o paradoxo de Bootstrap é perfeito para isso, porque ele só existe na ficção e na suposição. Ou será mesmo? Primeiro, vamos entender um pouco do conceito, e para isso eu vou usar uma explicação dada lá em Doctor Who, no quarto episódio da 9ª temporada. Logo no começo do episódio, o Doctor, encarnado dessa vez pelo nosso amado Peter Capaldi, fala diretamente com os espectadores sobre o paradoxo, quebrando a quarta parede. Aliás, vai ter vídeo sobre isso também aqui no canal, viu? Fiquem atentos. Para quem não conhece, essa série é sobre um viajante no tempo, e aí já abre espaço para muitos bootstraps ao longo das várias temporadas. Ele faz uma suposição explicando o paradoxo na prática. Ele conta de um viajante no tempo que ama a música clássica, especificamente Beethoven. Então, como qualquer pessoa que viaja no tempo faria, obviamente, ele vai para a Alemanha do século XVIII para conhecer o seu ídolo. Mas ele chega lá e não encontra o Beethoven. Ninguém sabe quem é e nem a família dele nunca ouviu falar sobre nenhum Ludwig van Beethoven. E o Doctor deixa muito claro que isso não aconteceu e que ele mesmo já conheceu o Beethoven e ele diz que é um cara legal, mas muito denso. Ele ainda manda um Google It pra galera e eu amo essa série. The Bootstrap Paradox. Google it. O viajante no tempo, então, entra em pânico. Como assim não tem Beethoven? Mas ele tem as partituras, ele ouviu os discos, os CDs, Spotify, ele viu orquestras tocando Beethoven. Como que não tem Beethoven? E aí, no desespero de imaginar um mundo sem Beethoven, ele pega as partituras que ele trouxe com ele para o cara autografar, né? Bem século XXI. E o que ele faz? Ele copia tudo e publica todas as músicas. E aí, ele se torna o Beethoven. A linha do tempo continua inabalada. E aí fica a pergunta: quem realmente compôs as músicas do Beethoven? Who really composed Beethoven's Fifth? O viajante no tempo só conhecia esse material por causa do Beethoven. Mas o Beethoven nunca existiu. Era ele mesmo que, voltando ao passado, tornou a obra pública, dando acesso dessa obra ao seu eu do futuro, que é uma versão anterior ao viajante que está no passado. E quem escreveu, afinal? Não foi o Beethoven, não foi o viajante, mas a obra existe. Ela existe por si só. Eu vou deixar aqui na descrição o link para essa explicação de Doctor Who, porque é muito intrigante e divertido ver a forma com que o ator aborda esse tema. Não deixem de ver mesmo sem ter visto a série, vale a pena. Bom, vamos voltar. O paradoxo de Bootstrap é sobre causa e efeito. Algo é enviado para o passado e se torna a sua própria origem, fazendo com que o passado, presente e futuro entrem num ciclo eterno. A obra do Beethoven não possui mais um começo definido, um momento de criação. Ela sempre existiu. O próprio nome do paradoxo insinua isso. A expressão em inglês to pull oneself up by the bootstrap significa fazer algo por si só, sem a ajuda de terceiros. Na tradução literal, seria algo como quando você mesmo se levanta puxando as alças da sua bota, o que é fisicamente impossível por conta de leis da física. No caso do paradoxo, é bem isso, né? Não dá para acontecer aqui no mundo que a gente conhece, mas existe na teoria e é bem legal. Vale também falar que o paradoxo não se limita a elementos abstratos, como uma ideia ou informações. Pode ser um objeto ou até uma pessoa. E é bem perturbador pensar nisso, porque agora eu vou falar de Dark. Então, cuidado, spoilers, sejam avisados. Dark traz esse conceito pra gente mais claramente com a Charlotte Doppler, por exemplo, que é mãe e filha da Elizabeth Doppler.
Uma só existe por causa da outra, e isso só é possível porque existe viagem no tempo. Também em Dark, a gente tem diversos outros paradoxos de existência de personagens. E aí a gente vai vendo que, na verdade, a série é em volta de exatamente isso. E ela explora muito bem com seu final perfeito, mostrando que aquilo eram anomalias. E aquelas pessoas não deveriam existir, elas só existiram por conta da viagem no tempo. Tanto é que a última cena traz meia dúzia de personagens em volta de uma mesa, comemorando alguma coisa, sem picuinha, sem intriga, felizes e tranquilos. Aqueles personagens não faziam parte desse ciclo paradoxal, por isso que depois que o Jonas Kanvald e a Martha Nielsen acabam com o ciclo, sobra só aquela galera. Gente, esse vídeo não é sobre Dark, porque eu teria que fazer um canal inteiro só para falar dessa série. Então eu indico demais vocês assistirem na Netflix. E eu vou deixar aqui na descrição um link também para um vídeo da Carol Moreira, no qual ela explica com detalhes e de forma simples a árvore genealógica da série. E ela também faz muitos outros vídeos que estão todos numa playlist só de Dark. Se você assistiu e não entendeu, vale a pena. E se você assistiu e entendeu também, porque é legal falar de Dark. Mas a primeira vez que a gente se depara com o paradoxo de Bootstrap na série, ou melhor dizendo, a primeira vez que a gente vê esse conceito de forma bem expositiva, é com a própria criação da máquina do tempo, pelo relojoeiro que se auto-intitula o impostor, o Tannhaus. Ele fala isso porque, apesar de ele ter inventado a máquina baseada nos conceitos de um livro que ele mesmo escreveu, intitulado Eine Reise durch die Zeit, uma viagem através do tempo, ele sabe que ele nunca escreveu esse livro e que nem entende direito os conceitos que estão nele. Ele apenas recebeu uma cópia trazida do futuro pela Claudia Tiedemann, só que era publicada por ele. Ele só sabe o conteúdo do livro porque ele já tem o livro, mas ele tem que publicar esse livro para Cláudia poder trazer o livro do futuro já publicado, para ele ler e publicar o livro. Sim, o livro e, consequentemente, a máquina Apparatus são objetos que existem por conta de si mesmos, si próprios, e eles estão presos nesse ciclo infinito. Além desse conceito, Dark combina muito mais coisas interessantes, como mundos paralelos, mundos interligados, linhas do tempo, buracos de minhoca, buracos negros, dramas familiares, sentimentos profundos, como o poder pode transformar uma pessoa, até altruísmo. Enfim, é uma série muito completa, muito complexa, profunda, mistura ficção científica com carga dramática altíssima e personagens muito bem escritos. Eu amo. Falando em mundos paralelos e linhas do tempo alternadas, essa seria uma das soluções para o paradoxo, segundo alguns estudiosos. A origem desconhecida daquele elemento que está no ciclo vem de outro universo, ou o fato de ocorrer uma viagem no tempo cria mais de uma linha do tempo. Outros dizem que é um paradoxo e simplesmente não tem solução, e é por isso mesmo que ele é um paradoxo. Tá, e aí vocês devem estar se perguntando sobre os outros momentos em que o paradoxo aparece na cultura pop. Ananda, certeza que ele aparece em De Volta para o Futuro, né? Gente, não. As regras da viagem no tempo em De Volta para o Futuro não são as mesmas de Dark. Lá no filme fica bem claro que quando Marty McFly altera um evento em uma linha do tempo já definida, ela muda. Ele mesmo quase desaparece quando a sua mãe e o seu pai ameaçam não ficar juntos. Para entender melhor, eu vou usar um easter egg, tá? Do filme para vocês. No começo do filme, o shopping da cidade se chama Twin Pines Mall, que seria algo como o Shopping dos Pinheiros Gêmeos. Daí, lá no passado, o Marty atropela um dos pinheiros, e quando ele volta para o futuro, o nome do shopping se alterou para Lone Pine Mall, ou seja, Shopping do Pinheiro Solitário, tadinho. Isso não é um paradoxo, pois a gente vê dois tipos de consequências dependendo da causa. Uma situação que existe quando ninguém viajou no tempo, 2 pinheiros, e uma situação que existe quando alguém viajou no tempo, 1 pinheiro. Não é um ciclo, e sim uma situação bem tranquila de causa e consequência. Apesar disso, não fica muito claro se no caso de Volta para o Futuro existe uma interrupção de linha do tempo ou uma ramificação. Se fosse uma interrupção, a linha do tempo dos 2 pinheiros para de existir e uma nova linha do tempo toma o lugar dela, sendo a linha do tempo do pinheiro solitário. Se for uma ramificação, as 2 linhas do tempo passariam a coexistir. Aqui tem uma. A outra, do pinheiro solitário, se iniciando a partir do ponto em que o Marty McFly bate na árvore. E assim a gente tem 2 linhas ramificadas. Bom, mas voltando para o paradoxo de Bootstrap, além de Doctor Who e Dark, onde mais a gente vê isso acontecer?
Gente, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban também traz esse conceito, e surpreendentemente de forma bem menos expositiva que essas duas séries que eu citei. Lembra quando eu falei sobre algo não possuir uma origem e não entrar na regra de causa e efeito, sendo ela mesma a responsável pela sua existência? E que esse algo pode ser um objeto, uma pessoa, até uma ideia? Então, também pode ser um sentimento, uma coisa abstrata como confiança. E é o que rola aqui. Eu vou explicar. Quando Harry e o Sirius estão sendo quase beijados pelos dementadores lá perto daquele lago, e o Harry não consegue conjurar o patrono, feitiço que é muito difícil e avançado, está diretamente ligado ao psicológico do bruxo, ele vê uma figura do outro lado, muito parecida com o pai dele, que conjura um super patronão bonito e salva todo mundo. Depois, quando ele e a Hermione voltam no tempo para corrigir algumas coisinhas bad vibes que acontecem, vários pequenos bootstraps aparecem. Por exemplo, a pedra que quebra um vaso na cabana do Hagrid, a Hermione ouvindo a própria voz, o uivo que eles escutam. Isso tudo a gente já viu acontecer antes, mas a gente vê acontecendo de novo, de outra perspectiva, mas é o mesmo evento. Não são dois, não é uma repetição. Ele aconteceu no passado e no futuro ao mesmo tempo. Ok, mas o mais legal é quando eles estão lá no lago, o Harry e o Sirius do passado estão morrendo, e o Harry do futuro ou do presente, que voltou no passado, está lá assistindo, esperando o momento que o pai dele ia aparecer. O bruxinho desconfia que o pai podia estar secretamente vivo, e a gente também acaba desconfiando isso, né? Só que ele demora, e naquele momento o Harry se toca que não foi o pai dele coisa nenhuma que conjurou o patronão pica das galáxias. Foi ele mesmo. E aqui tá o pulo do gato. Ele só teve a confiança necessária pro feitiço porque ele já sabia que ia dar certo, que ele ia conseguir, porque aquilo já tinha acontecido. Não tinha como não rolar. Não existe causa, apenas consequência. E não é sobre o patrono, mas é o sentimento do Harry que entra no paradoxo. Um sentimento que só floresceu nele porque ele já sabia que ele era capaz. You were right, Hermione. It wasn't my dad I saw earlier. It was me. I saw myself conjuring the Patronus before. I knew I could do it this time because, well, I already done it. E o motivo pelo qual ele achou que era o pai dele é porque fazia 3 livros que a gente estava escutando toda a galera falar que ele era a cara do pai dele. Gente, problemas com a autora de lado, eu acho esse plot twist muito bem construído. Elementos que ela já apresentou muito antes entram no jogo e pequenas coisas que ela vai introduzindo nesse livro ou filme também contribuíram para corroborar esse momento crucial. E é assim que se faz. Apesar desse conceito de viagem no tempo nunca mais ser explorado nos próximos livros nem filmes e de ele criar muitos furos na história da saga em geral, eu gosto demais desse livro, é o meu preferido e também é o meu filme de Harry Potter preferido. Pelo menos aqui não tem furos e é bem redondinho. O filme é dirigido pelo Afonso Cuarón, o cara que hoje é oscarizado, ele é genial. Dá para ver muito bem a mudança de tom, de ritmo, enquadramento, movimento de câmera. Dá para notar, principalmente na fotografia, um amadurecimento na saga, acompanhando o dos personagens e o do público. Essas mudanças, conforme o tempo passava na história e na vida real, é um dos grandes feitos de Harry Potter. A partir daqui, isso se torna bem mais evidente. E segue assim até o final. Pessoal, por enquanto, eu só encontrei essas obras que têm o paradoxo de Bootstrap. Doctor Who, aliás, traz ele mais de uma vez. E sempre de forma muito legal. Tem o episódio Blink, da 3ª temporada, com o David Tennant de Doctor, que é o meu preferido. E se você nunca assistiu, mas gostou de Dark, eu recomendo, porque não é possível que os roteiristas não assistiram esse episódio e se inspiraram. E tem a Carey Mulligan, antes de se tornar a atriz famosa que ela é hoje, mas ela já entrega uma atuação digna de Carey Mulligan. Além desse, a gente vê também quando o Doctor do Matt Smith com a Amy da Karen Gillan em A Nébula dos Vingadores exploram demais esse paradoxo nas temporadas 5, 6 e 7, em vários momentos diferentes, mostrando que eles entendem muito do conceito e usam ele a seu favor. Falando na Nébula, Vingadores Ultimato é outro filme com viagem no tempo que não tem o paradoxo de Bootstrap, mas que também tem regras diferentes de Dark, Doctor Who e De Volta para o Futuro. Pode rolar um vídeo só sobre as muitas viagens no tempo na ficção, né, e as suas regras. É isso, pessoal. Esse vídeo é digno de explodir cabeças e desafiar as leis da física. Lembrando que somos todos viajantes do tempo, a gente está indo pro futuro um segundo por vez.
Então pode se sentir parte desse clubinho à vontade. E para finalizar, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, comentem outras obras que exploram esse paradoxo, se vocês conhecem, ou simplesmente viagem no tempo, para a gente deixar o conteúdo bem completinho. Cliquem nos links que eu deixei aqui na descrição para explorar mais desse mundão de viagem do tempo. E também pode me corrigir se eu falei alguma besteira ou se eu errei alguma coisa. Eu não sou física, eu não sou cientista e eu muito menos filósofa. Eu sou apenas uma arquiteta muito curiosa e faladeira. Compartilha com a galera, família, amigos. Pode até colocar pro seu doguinho assistir que tá valendo. E se vocês gostam do conteúdo, tem mais vídeo aqui no canal. Um beijo e até a próxima.